Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Começamos mais um Câmara em Pauta. E na edição de hoje vamos falar sobre paralisia cerebral, uma condição que pode comprometer o desenvolvimento motor e às vezes também o desenvolvimento intelectual de crianças. Em países desenvolvidos, a cada 1.000 nascidos vivos, 2 têm paralisia cerebral. Mas em países em desenvolvimento, esse índice tende a crescer, podendo chegar em 7 a cada 1.000. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a vice-presidente das Casas, André Luiz, Zélia Mimese. Zélia, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. O prazer é inteiramente meu, de poder transmitir alguma coisa do nosso trabalho através da TV Câmara. Nós também recebemos a diretora clínica da Casa, André Luiz, a doutora Ivana Rise. Prazer recebê-la, Ivana. Igualmente, esperamos contribuir com informações referentes a essa questão tão importante. Além dela, também temos aqui com a gente a oficial legislativo, Sireni Fontolan, que participa de uma comissão especial aqui da Câmara Municipal que fala sobre o tema paralisia cerebral. Também é um prazer tê-la aqui na TV Câmara. Prazer é todo meu, Renata. E para começar esse programa, eu queria que a gente falasse um pouquinho, vou falar com a doutora Ivana para explicar para a gente o que é exatamente a paralisia cerebral, quais são as causas dessa condição. Eu vou procurar, resumidamente, falar sobre essa questão. O cérebro, ele comanda todas as ações do nosso corpo. E quando ele está, de alguma forma, comprometido, ele pode afetar o desenvolvimento, como você disse, tanto o desenvolvimento motor, a movimentação, né, do corpo em geral, quanto, dependendo do grau de comprometimento, comprometer também a parte intelectual, comprometer a inteligência da pessoa. E existem inúmeras causas que levam a uma lesão cerebral. Causas na formação do cérebro, ou seja, no processo de formação, causas genéticas que, de alguma forma, impedem que o cérebro se desenvolva de uma maneira adequada. Outras causas, depois do nascimento ou imediatamente no momento do nascimento, como a falta de oxigênio, um cérebro que já estava formado intraútero, ele pode ser lesionado e principalmente uma causa muito comum é a questão da falta de oxigênio ao nascimento. E posteriormente, às vezes a criança já nasceu em boas condições e tem algum agravo. Esse agravo pode ser uma doença infecciosa que leve a um comprometimento das meninges, então uma meningite, principalmente no período neonatal. E traumas, às vezes um traumatismo, um acidente que possa lesionar o cérebro. Então existem causas das mais variadas que podem fazer com que o cérebro não transmita as informações necessárias para o desenvolvimento do corpo. Existem diferentes graus também de paralisia. Existem diferentes graus. Porque o comprometimento cerebral pode ser em diferentes níveis, em diferentes intensidades, e a manifestação desse comprometimento fisicamente também vai ser em diferentes graus. Como que é feito o diagnóstico? É de forma clínica ou existem exames que ajudam a detectar se é uma paralisia cerebral ou não? Inicialmente, clínico. O quadro clínico sempre é soberano, que leva a depois uma pesquisa laboratorial. Mas, inicialmente, vou dar um exemplo. Como são várias causas, eu vou dar um exemplo. Um recém-nascido que, por inúmeras causas, desencadeou-se um trabalho de parto prematuro, já não está em condições de passar por aquele momento do nascimento em condições adequadas, e acaba tendo uma anóxia cerebral, uma falta de oxigênio ao nascimento, por conta de toda essa condição sua de prematuridade. As manifestações clínicas podem acontecer logo nos primeiros dias e a mãe perceber um olhar diferente, uma criança que já está muito hipotônica, mas também, dependendo... Desculpe, hipotônica, uma criança muito flácida, largada, sem aqueles movimentos, você percebe, né, um recém-nascido quando tem um vigor, uma movimentação adequada. Pode não acontecer, mas também pode ser
mas lá um pouquinho lá na frente, numa fase em que ela deveria sentar, por exemplo, aos 6 meses, segurar o pescocinho aos 3 meses, sentar aos 6 meses, engatinhar aos 9 meses, andar com 1 ano. São momentos chave do desenvolvimento que o pediatra vai acompanhando. E aí ele percebe que isso não está acontecendo de forma adequada. Outras vezes, essa parte não está tão comprometida, mas só na idade escolar que vai se começar a perceber um déficit do aprendizado, e às vezes um déficit intenso do aprendizado. Então, são diferentes graus de comprometimento e que vai se pesquisando na medida que tem a manifestação clínica. E, a partir daí, sim, exames como principalmente uma tomografia, ressonância, que pode mostrar o nível de lesão cerebral, ou às vezes nem isso, né? Só mesmo a questão clínica preponderante. Zélio, nas casas André Luiz, qual que é o perfil das crianças que são atendidas? Porque além da paralisia cerebral, há outras condições que são atendidas lá. Eu queria que você falasse pra gente. Pois não. Nós atendemos o foco principal, não é a paralisia cerebral, mas a deficiência intelectual, a deficiência chamada anteriormente mental. Então, essa deficiência vem associada ou não a outras deficiências. Então, atendemos uma gama muito grande de deficiências lá. Porque a própria deficiência mental, como a médica falou, ela tem aqueles níveis severo, profundo. E temos também até criança com variação normal de inteligência. Quando ela estava falando, eu me lembrei, eu ia até perguntar para ela isso. Na população, do pessoal que está trabalhando normalmente, nós temos um número enorme de chamadas variação normal de inteligência. Aquela pessoa que os empregadores, os companheiros percebem que ela tem um pouco de dificuldade de apreensão do mundo que ela está inserida. Ela é um tipo de deficiente, que está cheia a população. Entendeu, Renata? Então, nós lá trabalhamos com o foco da deficiência leve, moderada, severa e profunda, associadas ou não. Se me permite, eu quero perguntar para a doutora. Pode perguntar. Porque nós temos um caso lá em que veio até a casa André Luiz por causa de ser drogadito. Então, eu gostaria que você explicasse, não só todas essas causas que ela disse, que são causas que vêm de muito tempo, mas essas causas que estão aparecendo agora, com esta população ingerindo ou usando, fazendo uso de drogas. Isso vai acontecer o quê no cérebro? São aquelas causas posteriores, como eu disse. Eu citei um trauma, citei uma doença infecciosa, mas já estão aparecendo os casos de drogadição e em uma quantidade tal que lesa o cérebro. Então, nós já temos, assim, que sabemos uma causa mais concreta, um paciente que aos 14 anos ele teve uma lesão cerebral muito intensa e que causou um problema físico enorme. Ele não tem mobilidade nenhuma, ele tem uma dificuldade motora imensa, com deformidades instaladas, não tem mobilidade nenhuma e o intelectual comprometido por conta do tal nível de lesão que a droga provocou no seu cérebro, no caso dele, o crack. E no caso da mãe, grávida que faz uso de drogas, isso pode causar também a paralisia cerebral? Sim. A paralisia cerebral clássica não pode causar ou não, mas que causa comprometimento no desenvolvimento geral da criança e, eventualmente, no cérebro, sim. Com relação a essa deficiência, esse comprometimento intelectual, necessariamente está ligado à paralisia cerebral ou é possível que uma criança tenha um comprometimento motor, mas que tenha o intelecto intacto, nenhum tipo de problema? É possível. É possível ter um comprometimento físico importante com o intelectual preservado.
Certo. São pessoas que até podem se destacar pela sua inteligência, ter uma profissão, mas elas têm uma dificuldade motora importante. Se destacam na profissão até pelo nível intelectual, né? Conhecemos inúmeras pessoas. Mas Então, ainda existe um certo preconceito nesse sentido, que as pessoas não sabem que a paralisia cerebral pode atingir só a parte motora e elas têm um certo preconceito? Sim, mas eu entendo preconceito de forma geral do que as pessoas têm muito preconceito com tudo que é fora da normalidade, com todas as diferenças. E com essa também. Existe, de uma maneira geral, uma tendência a se deixar de lado um pouco as diferenças. As minorias, né? Exatamente. Então As minorias. É mais nesse sentido. Há, sim, essa tendência. Sirene, eu queria que você falasse para a gente como é que está funcionando essa comissão especial da Câmara e de que maneira o Legislativo pretende contribuir com essa discussão. Então, Renata, aqui na Câmara, através da Comissão da Criança, nós iniciamos aí um trabalho, né? Já há alguns meses a gente vem se reunindo aí com a sociedade, né, órgãos públicos, no sentido de verificar, né, essas condições. E já realizamos, né, a audiência pública, fizemos um fórum de debates e já assim obtivemos assim algumas propostas, né? E vamos dar continuidade no trabalho, juntamente com a sociedade civil e pessoas envolvidas, né, que possam nos ajudar. De uma maneira geral, vocês sentem que ainda há pouca informação sobre esse tema na sociedade? Como, Renata? Pouca informação, ainda existe pouca informação sobre esse tema? Com certeza, Renata. É assim o que foi verificado, né? Uma falta de informação assim muito grande. Eu posso dizer assim até uma falta de atenção, de carinho, muitas vezes assim começando dos pais, dos próprios pais, né? E assim não tem conhecimento dos tratamentos e dos recursos que existem, né, na melhoria da doença. E muitas vezes prejudica, né, o próprio deficiente, né? Na Casa André Luiz, nós temos 2 unidades de atendimento, vamos dizer, 2 possibilidades de atendimento. Uma em que são recebidos pacientes de longa permanência, ou seja, eles não convivem com a família, eles estão internados na instituição. E pacientes que são acompanhados ambulatorialmente, convivem com as suas famílias e recebem o atendimento lá. Então, eu tive a oportunidade de estar diretamente ligado à unidade ambulatorial durante um bom tempo. E o que a gente percebe é uma desestrutura total na hora que a família se vê diante daquela realidade. A falta de informação, a falta de conhecimento dos recursos e a falta dos recursos em si. E a vergonha de apresentar o filho com uma deficiência. Exatamente. A tendência da família, às vezes, é sufocar essa criança, vamos tratá-la separadamente, para que o mundo não saiba que esperando, a mãe tem sempre aquela esperança quando engravida e vem uma criança dentro dessa minoria. Isso também é um foco que deve ser lembrado. Então, a atenção tem que ser dada tanto clinicamente para a criança, como dar um suporte para a família. Suporte é o que nós fazemos. Isso é ambulatorialmente nas casas André Luiz. É preparar a mãe, a família toda, para conviver com aquele problema. Porque se a gente tomar conhecimento, se a gente sedimentar dentro de si a necessidade de estar junto com aquela criança, com aquele problema, ele vai ficar mais fácil, ele vai ser mais simples. Por isso, nos nossos ambulatórios, temos um já funcionando e outro que vai começar a funcionar. Nós damos atenção à família, principalmente também à família, porque uma criança com deficiência, ela tem que ser uma criança, um adulto, ela tem que ser tratada a vida inteira, ela tem que ser acompanhada. Se a família não tiver a informação necessária para que no andamento da vida daquela criatura ela possa ajudá-la, então fica difícil. Porque no ambulatório, se me permite a médica,
A gente faz os programas, por programas. E a família acompanha aquele programa de físio, seja lá o programa que for, da melhoria da condição do paciente. Então, a família aprende aquele programa. Porque nós não podemos ficar com o paciente atrelado o resto da vida. E aí, como é que faz os outros pacientes? E essa atenção que a TV Câmara está dando, está mostrando, procurando mostrar à população, porque a gente sabe que muita gente assiste a TV Câmara. Então, é muito importante para essa população saber que a Câmara de Guarulhos está interessada em saber, em entender, em proporcionar a essa população algum atendimento. Casas André Luiz, Casa do Betinho e inúmeras outras estão dando atendimento, mas nós não podemos abraçar o mundo. Temos que ter não só a população, como principalmente o poder constituído, que está dentro da Câmara, que está dentro do Executivo, para que possa se alargar as possibilidades dessas pessoas. Eu vou interromper só um pouquinho o debate, porque a gente precisa fazer o nosso intervalo, já estouramos o tempo. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais Câmara em Pauta, falando sobre paralisia cerebral. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre paralisia cerebral. Recebemos a vice-presidente das Casas André Luiz, Zélia Mimese, além da médica, pediatra e também diretora clínica das Casas André Luiz, doutora Ivana Rizzi, e a servidora pública Sireni Fontolan, que faz parte de uma comissão especial sobre esse tema aqui na Câmara Municipal. Nós falávamos no final do bloco sobre a responsabilidade também do poder público com relação a essa questão. Queria que a Sireni falasse um pouco sobre isso, que está participando dessa comissão especial. O que o Legislativo pode fazer? A possibilidade de projetos de lei nesse sentido, vocês têm discutido isso? Com certeza. A finalidade desses fóruns, né, desse trabalho que a gente tem realizado, o resultado seria, né, a elaboração de projetos nesse sentido, né, para poder estar contribuindo, né, de alguma forma. E a gente sabe que o Legislativo, ele
com certeza ele é o intermediário do povo, né? E por sua vez vai estar realmente intermediando esses debates. A finalidade nossa é a construção de políticas públicas nesse sentido, né? E para tentar ajudar pessoas, né? Principalmente essas pessoas com deficiência, né? Falta uma legislação específica? A senhora comentava sobre isso. Pois é. Primeiro eu queria comentar o verbo que ela usou ali. Ela disse, a Câmara, o Poder Legislativo e tal, quando você perguntou sobre políticas, ela disse, seria. Eu quero que o verbo seja será. Será, E não seria, né? Pois é, essa questão da legislação, há um buraco negro em que está situada a deficiência, principalmente a deficiência mental. A deficiência física já é uma coisa, assim, muito conhecida da população, e a população até já se acomodou com aquele tipo de deficiência, já aceitou muito mais, plataformas dos ônibus, rampas e tudo mais. Mas a deficiência intelectual, que antigamente, muito antigamente, se chamava idiotia e depois se chamou deficiência mental e hoje deficiência intelectual, ela está num buraco negro da legislação. Muitas vezes nós, das Casas André Luiz, temos ido a Brasília para explicar isso, porque o deficiente mental, ele não é psiquiátrico. O psiquiátrico é aquele que tem a doença psiquiátrica e que é sazonal a forma que ele apresenta a sua deficiência. É sazonal. Ele fica internado, ele vai fazer o tratamento ambulatorial, ele fica bem, ele pode se manter bem. Se Deficiência com doença mental. Com doença mental. Agora, o deficiente mental é uma condição em que ele não vai perder toda a vida. Por isso ele tem que ter acompanhamento. E ele tem a reabilitação, a habilitação e a reabilitação para que ele possa conviver com aquele problema. Dentro da própria legislação não tem essa separação. Nós estamos falando aqui, desculpe, eu vou falar o eu, porque é o plural majestático, a gente tem que falar no plural majestático, mas é assim, nós estamos procurando mostrar para os legisladores lá em Brasília que há uma diferença. Por exemplo, há uma corrente que quer acabar com os hospitais. Muito bem. E daí? Como é que fica com a deficiência mental? Que é para sempre. E acaba com o hospital. Não é bem assim. Tem possibilidades, tempos, fases na vida do deficiente mental que ele tem que estar internado, não é, Eva? Ele tem que estar internado. Porque a família não tem a condição de tratar daquele paciente. Aquele paciente precisa de muita gente à sua volta. É o cuidador, é a enfermeira, é o médico e tudo mais. É diferente do psiquiátrico. Nós falávamos também desse choque inicial para os pais, no momento que descobre que seu filho tem uma dificuldade, uma deficiência intelectual. Uma mãe de família tem daquele bebê, aquele bebê nasce. Nós temos casos terríveis dentro da casa dela. E o que ele deve fazer? A mãe O que ele deve abandonou. procurar? Na verdade, a gente tem, assim, situações uma situação emocional do primeiro momento, em que você pode dar aquele equilíbrio, aquela retaguarda. Tem também questões sociais muito complicadas no meio disso tudo. Óbvio, eu estou falando de população, da população que nos procura na instituição, a população carente. Então, famílias completamente estruturadas. Nesse início, eles sabem a quem procurar? Como é que esse Geralmente trabalho de orientação? geralmente vem através de terceiros e pessoas que se interessam. Exatamente, conselho tutelar, né? Que acaba nos procurando e inscrevem. Mas o que eu queria dizer é isso. Tem uma desestrutura familiar, uma desestrutura emocional complicada envolvida aí, mas principalmente desestrutura social, uma família completamente fora de um contexto habitual que não sabe como ela vai fazer para trabalhar, tentar proporcionar para aquele filho tão dependente o básico do dia a dia, que então é uma pessoa dependente, muitas vezes em termos de alimentação, em termos de cuidados, de higiene, cuidados físicos de uma maneira geral,
Além disso, precisa de uma lista enorme de intervenções terapêuticas. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, um trabalho com a psicologia. Então, é uma gama de intervenções necessárias e que aquela pessoa mal consegue alimentar e cuidar direito dentro de casa, ou quem fique com a pessoa para tomar conta, É uma entendeu? dedicação exclusiva. Então, dedicação exclusiva. é uma situação muito complicada para as pessoas que se veem nessa situação de uma hora para outra. E dentro desse contexto, há muitos casos em que os próprios pais acabam abandonando essas crianças, ou só o pai, no caso, a mãe fica com a criança sozinha. Vocês acompanham essa realidade? Muitas. Eu acho que a própria história da instituição mostra isso. Há uma grande maioria lá de pessoas que foram abandonadas. Deixadas na porta, ou que internaram, deixaram com o tempo, deixaram de visitar, sumiram, né? Isso acontece muito. Até porque tem pessoas lá com mais de 50 anos de internação, não é só de idade, de internação lá dentro. Então, agora, tem também aquelas famílias que, entre as famílias que nós atendemos no ambulatório, aquelas mães que ficam realmente absolutamente sós, porque não tem o apoio da família maior, né? O marido que muitas vezes não aguenta. Também rejeita, culpa a mulher de ter um filho naquela condição. Infelizmente, isso já está diminuindo, mas ainda existem casos assim, sim. Nesses casos, cabe ao poder público também intervir, dar orientação melhor para essas famílias e também intervir de maneira a dar uma condição social para essas famílias. Elas têm direito a esse tratamento. Lá, né, dona Zélia? Eu estou achando ótima essa intervenção, esse programa aqui da TV Câmara, porque está focando uma coisa que a população precisa saber, né? E, às vezes, até o próprio pai não tem a informação necessária de saber que ele pode acompanhar aquele filho, que o poder público vai ajudá-lo, que vai ter ambulatório, para não abandonar a criança, porque, ao longo da vida, a criança tem um certo desenvolvimento, né? Agora, doutora, eu queria falar um pouquinho de prevenção também. É possível prevenir esse tipo de lesão fazendo um pré-natal adequado? Exatamente. Óbvio, existem questões que são impossíveis, mas existe uma possibilidade de acompanhamento, de um acompanhamento pré-natal adequado e que deixe a família mais consciente do momento do parto, quanto é importante os cuidados no momento do parto, ou a família se prepare quando, no caso de uma infecção congênita, por exemplo, ou seja, a mãe está grávida, acaba quase, vamos dizer, no meio da gestação, ela acaba adquirindo uma doença, uma infecção congênita, ela pode ser muito bem preparada para minimizar ao máximo no momento do parto aquelas as possíveis sequelas. E já de se iniciar um tratamento o mais rápido possível. Detectar precocemente, isso ajuda a melhorar o desenvolvimento? Ajuda muito, muito, muito. Então, assim, um bom acompanhamento pré-natal e um bom acompanhamento pós-natal, pós-nascimento, tem cuidados que a família pode tomar depois do nascimento, nesses 2 primeiros anos de vida, que a situação é um pouco mais frágil da criança? Tem cuidados no dia a dia ou não? Não há muito com que se preocupar nesse sentido? Com certeza, o primeiro ano de vida, o primeiro ano de vida é fundamental em termos de uma alimentação adequada, o aleitamento materno exclusivo, que propicia um desenvolvimento físico e, obviamente, cerebral muito importante. Com certeza, um acompanhamento, a própria mãe sendo assistida, orientada, com condições de higiene, com condições alimentares adequadas. Tudo isso influencia no desenvolvimento da criança. E um acompanhamento, mesmo, como eu disse, pós-natal, e na detecção precoce de pequenos sinais, faz com que no futuro a pessoa possa se desenvolver muito adequadamente
muito menores sequelas do que a falta de cuidado inicial. A estimulação precoce é extremamente Os importante. exames agora, É. de antes da criança nascer, o exame do pezinho, aqueles dois No exames. momento do nascimento. No momento do pezinho, e tem aquele anterior também, que é quando a criança ainda está no útero, né? Quer dizer, faz aquele... existem muitas possibilidades de acompanhamento. Aqui, realmente, há casos em que já não teve o cuidado antes do nascimento, já não tem o cuidado posterior, e na hora que aquele caso chega para você, com deformidades instaladas, sem possibilidade de uma intervenção de sucesso, né? De reabilitação Total, de né? sucesso, aí a gente às vezes até lamenta, né? Chegar com você já com mais de 5, 7, às vezes 10, 14 anos, chega naquela condição que você não vai ter tanta resposta adequada, né? Quanto no primeiro ano de vida. Agora, essa semana, nós realizamos aqui na Câmara uma audiência pública sobre esse tema, né? Queria que a Sideni falasse para a gente como é que foi. Teve fórum de debate, uma audiência pública. Quais eram as principais preocupações das pessoas que estavam aqui presentes? Olha, muito rico, né? Embora, assim, não tenhamos um número muito grande, né, de participantes, mas eu acredito que estavam aqui as pessoas que precisavam, né? Tanto profissionais, como a participação popular, né? Os convidados da mesa. E tivemos, assim, um fórum durante o dia. Nós realizamos um fórum das 9h30 às 18 da tarde, né? E, como eu disse, muito rico. Conseguimos propostas, debatemos, né? Os vários assuntos, tudo isso que estamos conversando aqui foi debatido, com a finalidade de oferecer propostas, né? E já temos algumas propostas, né, que vão ser elaboradas. A gente pretende fazer um documentário a respeito sobre elas, né? Mas, assim, posterior à realização de um ciclo de debates que a gente ainda vai debater, a gente ainda vai ter mais a atenção popular, né, para poder montar esse ciclo de propostas e remeter ao Executivo. Tá certo, a gente vai a mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com mais um Câmara em Pauta falando sobre paralisia cerebral. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre paralisia cerebral. Nós recebemos aqui na TV Câmara a vice-presidente das Casas André Luiz, Zélia Mimesi,
além da médica, pediatra e diretora clínica das Casas André Luiz, a doutora Ivana Rizzi, e também a Sirene Fontolan, que é uma servidora aqui do Legislativo e participa de uma comissão especial sobre esse tema, uma comissão legislativa. Nesse terceiro bloco, eu queria falar um pouquinho do trabalho das Casas André Luiz, como é que ela se mantém, é uma instituição filantrópica que atende muitas pessoas. Queria que você falasse um pouquinho, Zélia, para a gente, como é que funciona a casa. Pois não. Basicamente, as Casas André Luiz, há 65 anos, fazendo esse trabalho tão difícil, porque nós, os espíritas, desculpe agora a população, nós somos espíritas, a gente e acaba falando. Escolhemos esse nicho, o nicho da deficiência mental, que hoje se chama intelectual. A Casa André Luiz, ela tem um convênio, sim, com o SUS, porque é um trabalho exclusivamente SUS. Lutamos por isso. Quando o ministro disse que ele daria 20% sobre a fatura de procedimentos, a quem fosse 100% SUS, nós corremos atrás. Então, só 4 instituições conseguiram se habilitar a ser 100% SUS. Isso quer dizer, nós temos um adendo a mais na fatura, mas que não chega a ser 35% do total que gastamos. A Casa André Luiz atualmente gasta 8 milhões a 8 milhões e meio por mês. É a despesa. Como nós estamos falando para o povo, eu gosto de falar números para que o povo possa sentir o drama das entidades filantrópicas. O SUS nos dá cerca de 2 milhões e 300 mil. Veja que a defasagem é muito grande. E o povo nos dá o resto. Telemarketing, temos 10 bazares, mercatudos, que recebe doação e que recicla e revende. Então, é um trabalho enorme que nós temos cerca de 1.000 pessoas fazendo esse trabalho de reciclagem e também temos um telemarketing que nos traz já mais facilmente os números que precisamos. A doação direta. O que nós queremos dizer é o seguinte: a população de São Paulo, de Guarulhos, de São Paulo, da cidade de São Paulo e imediações, é que mantém as Casas André Luiz. Os sócios que são já fidelizados, os sócios de telemarketing e o Mercatudo, é que faz esse trabalho. E eu disse números para que a população possa sentir qual é a dificuldade. Não é só da Casa André Luiz, de todas as filantrópicas, não é? Porque o SUS, embora compareça corretamente, ele comparece com 30%, se tanto. E quantas 30% pessoas e 33%. são atendidas? São atendidas internadas 605 atualmente e temos cerca de 700 no ambulatório. Agora estamos abrindo um novo serviço para que possamos aumentar as deficiências, não só ficar na mental ou física associada, mas outros tipos de deficiências, tais como disfagia, aquelas deficiências de AVCs e tudo mais. Então, a nossa vontade, o grupo de 61 pessoas, que é auxiliado imensamente pelos voluntários, e temos uma gama enorme de voluntários trabalhando, é que faz a grandeza do serviço. Então, o serviço não é só nosso, que somos diretores, voluntários também, voluntários, não ganhamos nada. O sucesso desse trabalho está no voluntariado. O sucesso desse trabalho está no povo, que não pode fazer trabalho voluntário, dá o seu percentual em dinheiro. E isso mantém o serviço. Não é só nossa, de todas as filantrópicas. E o tratamento é um tratamento multifuncional, são diversos profissionais envolvidos nesse tratamento. Temos cerca de 40 médicos, né? E agora a Casa André Luiz iniciou uma coisa muito importante, que se chama modelo assistencial. Porque aquela população é uma população lá estática, ficaria lá e muito difícil de ser tratada. Então, partiu até da nossa médica clínica, então ela reuniu toda a equipe e montaram um modelo assistencial. O que significa? É como se fosse uma família do paciente, ele está num núcleo, ele tem a cuidadora, ele tem a auxiliar de enfermagem, ele tem a enfermeira, ele tem o médico, ele tem o nutricionista, ele tem o farmacêutico.
A gente então, tem... dá uma pincelada nisso, é muito interessante. É que a gente pensou em mudar a nossa forma de assistência, o nosso modelo assistencial seguir um plano, um planejamento individualizado de cada um. Nós desenhamos, assim, o plano de vida, paciente por paciente, e um a um a gente vai levantando as necessidades e propiciando as possibilidades de intervenção terapêutica. Então, propicia uma discussão em equipe mesmo, multidisciplinar, um atendimento multidisciplinar, conhecido por todos. Na verdade, sempre houve esse atendimento multidisciplinar, mas a gente está reorganizando para que fique muito claro para todos. Como se fosse mesmo para uma família. toda a equipe. Porque um tratamento adequado requer uma atenção múltipla. Médicos, todo o trabalho da enfermagem, trabalho de cuidador, mas de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, professores de educação física, psicólogos. Nossa equipe é composta por uma gama de profissionais, além do atendimento odontológico, atendimento médico em outras especialidades, fisiatras, toda uma assistência social também envolvida. Então, assim, é uma gama de atendimentos e a gente está procurando direcioná-lo de uma maneira que todos estejam, ao mesmo tempo, atuando e sabendo o que o outro está fazendo. Então, é um trabalho imenso, assim, de é uma discussão. Colmeia, é uma colmeia, cada um com o seu papel. E é possível incluir essas crianças na sociedade? Porque elas vão até a instituição, passam muito tempo ali, alguns ficam internados, mas há um momento que elas podem fazer parte da sociedade de maneira mais ativa, como ir à escola, alguns conseguem se formar. Há casos em que essa criança consegue se desenvolver num nível maior e fazer parte do resto da sociedade, não ficar isolada dentro de uma instituição? Claro que sim, né? Que perguntinha, hein? Claro que isso é uma ótima pergunta. Não, na verdade, assim, obviamente, os nossos pacientes internados, eles têm um comprometimento mais grave. Né? Então, de qualquer maneira, a gente propicia esse atendimento e, na medida do possível, fazer com que ele conviva com recursos da comunidade, que ele possa frequentar, mas através de passeios. De qualquer maneira, são pessoas institucionalizadas. Agora, o trabalho ambulatorial, como a dona Zélia já colocou anteriormente, seria extremamente interessante que, na medida que a gente pudesse reabilitar, propiciar possibilidades para aquela família, orientar como cuidar, e posteriormente, quando ele tivesse condições de conviver em sociedade, que ele tivesse um aparato. E aí cabe ao Estado, ao poder veio público, a proposta, que já separar, foi feita anteriormente, que acho que a dona Zélia gostaria de falar, de que... Se ela me perguntar, eu falo. Isso. Não fale. Eu tô pedindo pra contar isso. Fale, dona Zélia, por favor, conte pra gente qual seguinte, é a proposta. A gente sentiu essa necessidade dessas crianças, a gente fala criança mental, né? Do paciente que fez todos os seus programas, está apto a ter uma retaguarda. Então, essa retaguarda, porque ele não pode ficar eternamente dependente dos médicos e profissionais de ambulatório, porque outras crianças virão, a população está aí, a necessidade é premente. Então, fizemos até um projeto e apresentamos à Secretaria de Saúde deste município, que se chama Centro de Convivência. Até apontamos lugares como a Adamastor e outros que têm possibilidades ociosas. Bom, porque assim os vereadores com enfoque, centros de convivência existem para diversos níveis de população, de idosos, de outras áreas, mas o que a gente pensou assim, falta muito um centro de convivência para pessoas com deficiência intelectual, para esse oriundo do ambulatório que terminou o seu tratamento, mas que precisa de uma pequena retaguarda que pode ser feito por um médico, um psicólogo. Se houver a necessidade de uma intervenção mais premente, ele manda de novo para o ambulatório. Do contrário, ele pode fazer essa convivência
nos centros de convivência preparados para isso. Estamos à disposição, se quiserem afinar mais esse projeto, temos o projeto pronto e sabemos que na cidade de Guarulhos tem inúmeros locais que podem dar andamento a esse projeto. E a senhora ficou otimista com relação à Secretaria de Saúde? Como é que foi a resposta? Da Secretaria de Saúde, eu posso falar tudo, né? Pode. Acharam ótimo, o secretário achou bom, a vice... Mas nada aconteceu. Então, nós estamos lá com o projeto, né? Agora, para nós fazermos o projeto, não tem nem temos tempo, espaço, tempo e dinheiro para fazer uma coisa que já existe dentro da cidade, que nós não somos donos da cidade, e isso é para todo mundo. A responsabilidade é do Gari ao prefeito. Então, da população que nós pressionar temos. O poder público para conseguir. Claro. Fazer esse centro de convivência. Nós já aproveita a comissão da Câmara. Isso. É o que a comissão tem feito, né? O que a gente tem feito. Nós estamos à disposição para cá, porque o secretário de saúde daqui, desse município, já tem conhecimento desse projeto, porque eu fui lá levar esse projeto para ele. Porque precisamos ter um local em que essas pessoas, oriundas de um ambulatório, de um CER, que significa Centro de Referência em Deficiência, né? Possa, mesmo aqueles que são atendidos nos CAPs, que depois possam ter um centro de convivência. Eles viram felizes. Seria uma proposta de uma coisa maior, mais que CAPs, ampla, né? Assim, não é? Que tivesse possibilidades de atuação profissional, inclusive, oficinas, uma retaguarda com um foco, sabendo que aquela população tem a deficiência intelectual e que precisa ser, de alguma forma, direcionada, né? Porque você não vai ter uma cura da deficiência intelectual, mas você vai propiciar com que eles possam estar convivendo e tendo uma atividade interessante num grupo maior. Nós temos um paciente que é padeiro, tem outro que trabalha na pintura. Maravilha. 7 horas da manhã, ele está lá firme. Fazendo pão? E fala para os outros, escuta, vamos, gente, vamos trabalhar 7 horas. Ele ganha ordenado, nós pagamos ordenado para o nosso internado. Porque ele trabalha como um profissional competente. A gente vê assim, lá no alto, ele pintando, ele grita, dona Zélia, olha, eu estou pintando aqui e tal. Ele tem, o raciocínio dele é de uma criança, mas ele trabalha como um homem. Ele pode ser útil à sociedade, não é? E assim como esses que estão internos, tem os que vivem na comunidade que mereceriam essa possibilidade. Atenção maior do Estado. Com relação às escolas públicas, elas estão preparadas para lidar com essas crianças? A inclusão, acho que se a gente começar a falar de inclusão escolar, a gente vai... eu acho que requer muito debate ainda sobre a condição da escola receber estas crianças. Eu acho que eu não tenho essa propriedade para te dizer exatamente em que pé que anda isso. Mas eu sinto que equipamentos de saúde, de alguma forma, precisariam unidades básicas. A gente, pelo menos a informação que a gente tem, é que ainda estão carentes de equipes multiprofissionais que consigam dar conta desse tipo de demanda, de pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral, e é muito, muito complicado para a população. Existem trabalhos como o que é feito pela nossa instituição, mas há alguns que não conseguem ter esse acesso, eles têm muita dificuldade de encontrar unidades básicas e que tenha profissionais tipo físio, fono, TO, psicólogos, em uma equipe formada em condições de dar esse tipo de retaguarda. Isso eu acho importante para frisar. o próprio professor, né? Falando como pedagoga. Então, inserir uma criança numa sala de aula normal fica muito difícil para o professor. Exige um Mas trabalho. Se ele não tiver uma retaguarda. Então, a gente está falando possível. aqui de unidades básicas de saúde e de classes, né? De escola. Quer dizer, tem que ter uma mobilização em diferentes vertentes para
inserir adequadamente na sociedade essas pessoas. Então tá certo, a gente vai a mais um intervalo. Câmara em Pauta volta daqui a pouquinho falando sobre paralisia cerebral. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 2:45 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 2:45 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje debatendo a paralisia cerebral. E a TV Câmara produziu um vídeo especial sobre esse tema, mostrando um pouco da realidade de mães e também de crianças que têm a paralisia cerebral. Confira com a gente. Não pode desistir. Tem que ir e lutar pelos seus filhos, porque eles são uma criança normal. E não pode desistir nunca. E eu conto com Deus, porque se a gente não tiver fé e crer em Deus, a gente não vence nenhum tipo de doença. A paralisia cerebral é uma lesão que, em geral, acontece por falta de oxigênio no cérebro. É um comprometimento físico por uma causa cerebral. Mesmo que a pessoa tenha condições ósseas e musculares para o movimento, não há o comando adequado do cérebro. Então, acontecem as limitações físicas, às vezes associadas às intelectuais. A pediatra Ivana Remorini Rizzi é diretora clínica das Casas André Luiz e trabalha com pacientes com paralisia cerebral, PC como chamam por lá, há 25 anos. A instituição que recebeu nossa reportagem atende cerca de 200 pacientes com PC. Lá, a médica contou pra gente alguns fatores que podem causar a paralisia. Nós podemos ter causas, sim, genéticas. Então, já no momento da formação, da troca genética, da fecundação, podem acontecer algumas alterações, algumas até que podem ser hereditárias, enfim, algumas alterações que podem ocasionar esse comprometimento. No decorrer da gravidez também podem acontecer algumas alterações, algumas infecções congênitas, por exemplo, podem afetar esse desenvolvimento do na mãe. Na mãe, que a mãe adquire, que pode comprometer o feto. Por isso, talvez a importância, não sei se estou dizendo besteira aqui, de vacinas durante a gestação, as vacinas não influenciam. De um pré-natal adequado. Certo. Fazer tudo o que precisa. O pré-natal existe justamente para isso, para orientar e para impedir que se desenvolva uma gestação que possa vir a ter um risco pro feto, pro embrião na fase de formação ainda, né? E existem causas também, e isso é uma causa muito frequente, que no momento do parto. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em anóxia, falta de oxigênio ao nascimento. Isso. Então, a anóxia neonatal, ela é uma falta de oxigênio no momento do nascimento.
Então é um momento extremamente importante, na hora que se corta o cordão umbilical, que ele deixa de receber o oxigênio via mãe, né, da mãe, e ele começa a respirar. Nesse momento, pode acontecer alguma intercorrência que faça com que essa oxigenação comprometa, seja tão dificultosa que comprometa o cérebro. Entendi. Neste momento. Então, a gente tem uma causa muito frequente de paralisia cerebral, essa anóxia neonatal, que é a falta de oxigênio ao nascimento. Arthur tem 5 anos e sofreu com a falta de oxigênio no momento do nascimento. A consequência, paralisia cerebral. A perspectiva médica, talvez a mais difícil para uma mãe. Olha, ele vai vegetar. Ele vai ser uma criança vegetativa. E depois, na infância, durante a vida, ainda existe esse risco? Nasceu, acabou o risco, não existe mais esse problema ou essa questão na vida da pessoa? Pode acontecer de ela ter assim uma criança que já nasceu com algum comprometimento, que eu disse, lá daquelas causas anteriores genéticas, de ter alguma alteração cerebral em termos de convulsões. Ela pode não ter ainda aquele quadro, mas às vezes as convulsões são tão intensas e tão frequentes que podem levar a um comprometimento maior ainda do cérebro. E ela desenvolver esse quadro. Mas isso acho que a gente já pode considerar uma causa genética, né? Uma causa que já aconteceu. Mas na vida, no dia a dia, você pode ter um comprometimento cerebral importante num processo infeccioso muito grave, uma sepsemia. Sepsemia? É uma infecção generalizada. Entendeu? Aí uma criança que principalmente na idade mais tenra, no período neonatal que a gente fala, no primeiro mês de vida, principalmente, nos primeiros meses de vida também, ela pode ter um comprometimento infeccioso tão grave, comprometendo o cérebro. Uma meningite neonatal pode ter como sequela uma paralisia cerebral. Matheus tem 6 anos e contraiu meningite aos 5 meses, como consequência do grave quadro de saúde, a hidrocefalia e a paralisia cerebral. Ele tem um lado do cérebro todo lesado, então pode ser chamado, também eles já falaram, que aí dá muita crise convulsivante, ele faz uso de remédio, e agora ele enxerga, como foi do lado direito, ele não fala, mas ele chora alto. Tem som, ele não fala, mas tem ele possa falar. Ele pode falar. É a melhora do Matheus dentro desse tempo todo. É que ele não está ficando doente internado, não está tendo mais, depois que ele fez a gastrostomia, não está fazendo mais pneumonia. E tá aí, ó. Forte e cheia de fé, Nete se dedica integralmente ao filho. Ela conta com a colaboração do marido, mas reconhece que por conta do trabalho do pai, Matheus fica quase que exclusivamente sob seus cuidados. Então o Matheus ele tem um comprometimento da fala e dos movimentos, ele não anda, como a gente está vendo aqui na cadeirinha. Como é que é o seu dia a dia com ele, Nete? É corrido, minha filha. Ter uma criança especial, só quem tem, que sabe como que é, não é fácil. Eu trabalhava, como todos trabalham, né? Mas uma criança especial é mais do que um trabalho. É mais, não é um trabalho, é uma responsabilidade tanta. Porque você tem que ter... Você tem que dar conta dele em fisioterapia, é médico, também médico para tudo quanto é lado, é fisioterapia, é tudo. Não é fácil o dia a dia. Corrido e cheio de compromissos também são os dias da mãe do pequeno Arthur. Acompanhado por fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e matriculado no 1º ano da escola regular, Arthur contraria o primeiro diagnóstico médico de que seria uma criança vegetativa e evolui a cada dia. Os profissionais que acompanham o garoto se alegram ao falar da evolução deste lutador. Ele está em evolução constantemente, né? Todos os dias, enfim,
né? A parceria família também ajuda muito, né? Porque a Adriana, mãe do Arthur, é uma mãe, assim, orientação, então, assim, ela segue em casa também o que é passado, então ela é muito colaborativa. Orientado pela fonoaudióloga responsável pela evolução da fala, Arthur mostra as conquistas, acompanhado pelo olhar atento e orgulhoso da mãe. Isso, e o cachorro, como é que faz? Muito bem! E a galinha? E o gato? Miau! Isso mesmo, parabéns, Arthur! Aí, ver as conquistas do Arthur e a força do Matheus talvez não deixe claro as necessidades enfrentadas pelos mais de 2 milhões de brasileiros com paralisia cerebral em todo o país. Tratamentos caros, necessidades alimentares especiais, dificuldade de locomoção, de estar inserido na sociedade. Tudo isso faz parte da vida dessas pessoas. O problema daqui é a escada. É uma correria, aqui também não tem carro, eu não tenho carro. Não é fácil o dia a dia. Outro dia ele convulsionou forte, teve 3 convulsões, eu saí daqui correndo com ele. Você precisa de cadeira de roda, você precisa de órteses, às vezes você precisa de um exame, é muito difícil. O governo tem que ajudar porque é muito difícil. Você conseguir as coisas é muito difícil. Presidente da Comissão Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente, o vereador Elmer Japonês, do PSC, sensibilizado com essas famílias, contou por que decidiu agir em favor delas. Principalmente a dificuldade que eles enfrentam em tudo, né? Questão financeira. Hoje uma cadeira de rodas para uma criança que tem paralisia cerebral, para adaptar essa cadeira fica em R$5.000, mais ou menos, né? Isso para uma família que tem assim condições financeiras pequenas é muito difícil, né? E é difícil também o tratamento, a condução, são várias dificuldades, muitas mesmo. Então a gente pensou em fazer aí essa audiência pública para poder estar ajudando, né? Tem pacientes que tiveram algumas melhoras no tratamento e algumas mães não sabem disso, acham que o filho, por ter aquela doença, ele vai ficar o resto da vida e vai só piorar, né? E na verdade tem alguns tipos de tratamento que trazem melhoras, está auxiliando essas pessoas que sofrem tanto no dia a dia. Dificuldade. Poderia ser essa palavra que levaremos dessa experiência toda. Mas ao ver esses olhinhos brilhantes e cheios de vida, não seria justo. Levamos daqui superação e a certeza de que passo a passo, ainda que lentamente, cada um fazendo a parte que lhe cabe, o Arthur, o Matheus e tantos outros podem contar com a certeza de que amanhã será melhor do que hoje. Só Deus, mãe. Só Deus. Olha, ele vai vegetar. Ele vai ser uma criança vegetativa. E você vê ele fazendo tudo isso hoje, nossa, é uma benção. This kind of love. This kind of love. Esse foi o vídeo produzido aqui pela TV Câmara mostrando a realidade dessas mães que têm filhos com paralisia cerebral. Eu queria agradecer a participação de todas as nossas convidadas. Nós estamos aqui com a vice-presidente das Casas André Luiz, a Célia Mimese, também a doutora Ivana Rizzi, que é a médica responsável pelas Casas André Luiz, e a Sireni Fontolan, que é uma funcionária da Câmara que participa de uma comissão especial sobre esse tema. Então eu queria que as senhoras fizessem as suas considerações finais, começando pela Zélia, que é a vice-presidente das Casas. Obrigada, foi muito importante, foi rico,
Foi um privilégio nosso de vir aqui dizer do nosso trabalho das Casas André Luiz. E aproveito a oportunidade para pedir a todos que nos auxiliem de forma com doações, tanto para os mercatudos, como doações para o telemarketing. Nosso telefone deve aparecer no... 2457-7733. Agradeço a atenção e fiquem conosco sempre, porque a população é muito importante nesse trabalho que nós realizamos. Obrigada às meninas da TV Câmara e meninos, todos muito competentes, deram aqui um show de fazer programas. E esperamos que na próxima vez sejamos convidados a participar do seu trabalho. Serão sempre convidados quando estivermos tratando desse assunto. E a doutora Ivana também, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Eu acho extremamente importante esse tipo de programa que possa mostrar para a população essa realidade. Acho extremamente importante iniciativas que precisam ser realmente, que possam mobilizar a população, que possam se articular para propiciar uma atenção adequada. Eu acho que as famílias necessitam mesmo dessa retaguarda, desse amparo, dessa informação. Muito obrigado, agradeço a todos pela iniciativa. Sireni, também agradeço a sua participação no debate com a gente. Suas considerações finais, por favor. Então, eu que agradeço, né? E também faço um convite, né? E faço um convite. E como eu já disse, a frente parlamentar, assim que ela tiver um número suficiente de adesões, a gente vai dar continuidade nos debates e eu convido a população para vir debater com a gente. E tem um telefone seu também, para que as pessoas possam mandar sugestões para essa comissão, sugestões de projetos, de propostas? Com certeza, é no 2475-0200, né? Pode procurar pelo meu ramal, que é o 443, e a gente vai fazer os agendamentos. Então, 2475-0200, ramal 443, é isso? Isso. Então, tá certo. Eu agradeço a todas a presença. Também agradeço a participação, a audiência do nosso público que esteve aqui com a gente durante esse debate. Você pode participar do Câmara em Pauta, mandando sugestões de temas para o câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. E não deixe de participar com a gente, mandando essas sugestões e assistindo o Câmara em Pauta, sempre na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.